Quando os hebreus se encontravam no Egito e ali viviam escravizados, maltratados, perseguidos, era tal o sofrimento daquele povo que eles continuamente pediam justiça, clamavam por liberdade. Êxodo 3, 9 e 10 diz: eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, dizia o Senhor. Portanto, Deus escutava o clamor do seu povo. E não foi fácil convencer Faraó para que libertasse aquele povo da opressão e do sofrimento em que realmente eles se encontravam. O coração de Faraó cada vez se endurecia mais contra Deus e contra o seu servo Moisés. Como nós sabemos, eu penso que todos nós conhecemos a história, Deus enviou pragas sobre toda a terra do Egito e contra o povo. Faraó continuava a resistir. Contudo, sempre que Faraó se via apertado pelo mal, recorria a Moisés, implorando para que ele orasse ao Senhor e fizesse cessar a calamidade. Êxodo, capítulo 9, versículos 27 e 28 diz: então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pedia Faraó. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir e não permanecereis mais aqui. Faraó então mandou apressadamente chamar Moisés e Arão e lhes disse, outra vez: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, perdoai-me, peço-vos somente esta vez mais. Perdoai o meu pecado e orai ao Senhor vosso Deus para que tire de mim esta morte. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Nós sabemos que isto aconteceu mais ou menos umas 10 vezes. Em que Faraó sempre dizia a Moisés e a Arão: tá bom, eu vou deixar sair o povo. Não deixava. E mais uma praga: agora pedi ao Senhor por mim, eu vou deixar sair o povo. E continuava a manter o povo escravo no Egito. Sempre que havia descanso, sempre que passava a calamidade, agravava-se o coração de Faraó. Mas vendo Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então Faraó chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, como o Senhor quer, ide e servi ao Senhor vosso Deus, como tendes dito. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como tendes dito. E ide, e abençoai-me a mim também. Finalmente Faraó entendeu que não podia contra a vontade de Deus. Resistiu por várias vezes. E quando o mal surgia, pedia a Moisés e a Arão que orassem ao Senhor, para que o Senhor afastasse aquele mal dele e do povo no Egito. Mas logo que passava o mal, voltava outra vez a reprimir o povo, a nem não deixar o povo sair, a não dar ouvidos à voz do Senhor. Até que finalmente deixou-os sair. Mas logo os perseguiu. Quando depois foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. E disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? E Faraó aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel. Pois os filhos de Israel saíam afoitadamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairot, diante de Baal-Zefon. Quer dizer, sempre que este homem era convidado a deixar sair o povo,
ele resistia à ordem de Deus. Deus enviava uma praga. Perante o perigo, ele pedia aos servos de Deus que orassem a Deus para que tirasse o mal, porque afinal reconhecia que tinha pecado, tinha feito mal e queria que Deus lhe perdoasse. Por 10 vezes fez isto, irmãos. E quando finalmente deixou o povo sair, porque viu que não podia contra Deus, volta a endurecer o seu coração, persegue o povo de Israel para o eliminar completamente no deserto. Esta atitude de Faraó não mudou desde aquele tempo. Ou seja, é uma atitude atual na humanidade. Está enraizada no coração dos homens. O Senhor, pela boca do profeta Jeremias, diz assim: dizem ao pau, tu és meu pai. Dizem à pedra, tu me geraste. Porque me viram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto, dir-me-ão, levanta-te e salva-nos. O que é que estava acontecendo aqui? Aquele povo que Deus havia libertado da escravidão no Egito. Aquele povo a quem Deus prometeu uma terra de onde emanava leite e mel. Aquele povo que sempre estava ao lado, Deus que sempre estava ao lado daquele povo, protegendo, abençoando, guardando, concedendo-lhe bênçãos. Este povo virou as costas a Deus. Várias vezes. Recusou Deus. E voltava-se para os deuses dos povos pagãos. Ou seja, diziam ao pau, tu és meu pai. Diziam à pedra, tu me geraste. Quem era que tinha gerado aquele povo? Quem tinha criado aquele povo? Deus. E eles recusavam a Deus e se voltavam para os ídolos. Mas, diz o Senhor, no tempo do aperto, quando vos sentis apertados, quando vos sentis mal, quando necessitais de mim, voltai-vos, vocês se voltam para mim, pedindo que eu me levante, que me ponha ao vosso lado, que vos salve. É uma atitude normal na humanidade, infelizmente. Não é diferente hoje, irmãos. Serão diferentes as situações, os motivos, mas continua a existir a infidelidade no coração dos homens para com Deus. Quando as pessoas se veem muito aflitas, recorrem a Deus. Nunca ouviram? Ai meu Deus, ai que Deus me ajude, que Deus me valha, que Deus me... Passa o momento da aflição, já não se lembram mais de Deus. Voltam aos seus deuses, aos seus ídolos, aos seus prognosticadores, aos seus adivinhos. Voltam as costas a Deus, vivem à margem da lei de Deus, até que de novo se sintam aflitos. E quando se sentem aflitos de novo, recorrem a Deus, invocam Deus, mas depois lá voltam à sua vida normal, com todas as obras, com todas as coisas contrárias à vontade de Deus. Muitas vezes, em situações difíceis, as pessoas correm para Deus. Tentam aliciá-lo com promessas. Passada a hora da aflição, entregam-se a toda a forma de perversão. E por estranho que pareça, irmãos, até mesmo entre a chamada cristandade, há pessoas que somente frequentam a igreja quando se sentem em dificuldade. Quando têm problemas na vida, se lembram de vir à igreja, de pedir orações, que orem por elas. Mas, quando se sentem aliviadas, já se esqueceram da igreja, já não querem mais saber de Deus. Acontece muito isto entre os chamados cristãos. Só se lembram da igreja quando estão aflitos. Que é a mesma coisa que dizer, só se lembram de Deus e de se aproximarem de Deus quando precisam. Quando não precisam, para que é que querem Deus? Há mesmo aqueles que nos momentos verdadeiramente difíceis até prometem ser mais santos, prometem ser mais justos, prometem ser mais bonzinhos. Se Deus o ajudar, se Deus lhe fizer isto, se Deus lhe der aquilo, se Deus resolver o seu problema. Mas se Deus não faz, não resolve, esquecem-se de Deus.
já não precisam de Deus. Já não querem saber de Deus para nada. A atitude de Faraó é típica da maior parte das pessoas. Reconhecem Deus em determinado momento, mas no momento seguinte já o negam. Pequei, dizia Faraó. Pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor por mim. E logo que passava a calamidade, quem é Deus? Não, eu é que sou. Eu é que tenho poder. O povo não sai. E outra vez, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Peço-vos que perdoeis o meu pecado somente esta vez. E que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E o Senhor retirava a maldade, retirava a peste, retirava o mal de sobre Faraó, de sobre o Egito. E logo ele, não, o povo não sai. Não é assim que tanta gente age, irmãos. Não é assim que muitos cristãos são santos só ao domingo e durante a semana. Temem a Deus? Têm Deus no coração? Lembram-se de invocar a Deus? Estão gratos para com Deus? Vivem a semana como querem, como lhes apetece, fazendo o que bem entender, nem se lembram de Deus. Mas ao domingo são santos. Ao domingo são cristãos. Irmãos, na verdade o Senhor escuta, o Senhor conhece, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Perdoou muitas vezes a Faraó. E Deus sempre esperava que o seu arrependimento fosse sincero, fosse de coração. Porque quando o homem se arrepende verdadeiramente, quando o arrependimento do homem é sincero, é do mais profundo do seu ser, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus perdoa. Mas na verdade o Faraó nunca mudou. Mesmo depois de ter deixado sair o povo, ele voltou a endurecer o seu coração para com Deus, a virar as costas a Deus e perseguir o povo. Então a misericórdia de Deus virou justiça. Deus é bom? É. Deus é amor? É. Deus é justo? É. Por isso, Deus também exerce justiça. Faraó morreu afogado nas águas do Mar Vermelho, ele e todo o seu exército. Porque Deus é mau? Porque Ele quis. Porque Ele quis. Quem se perde no mundo? Aqueles que Deus quer que se percam? Aquele que Deus rejeita, que não quer? Aqueles que rejeitam a Deus. Aqueles que não querem a Deus. Aqueles que se querem perder. Esses se perdem. Eis que ponho diante de vós, hoje, dois caminhos. O caminho do mal e o caminho do bem. Escolhei qual deles quereis seguir. Deus não nos trata como aqueles fantochezinhos, aqueles bonequinhos que são guiados, aquelas marionetas são guiadas com cordelinhos. Deus não nos trata assim. O homem tem um livre arbítrio. Portanto, escolhe a quem quer servir. Ou a Deus, ou ao mundo, a Satanás. O homem escolhe o seu destino. Há quem fala muito do destino. Temos o destino marcado. É o meu destino. Era o destino dele, coitado. Era o destino dela. Não. Não há destino. Nós escolhemos o nosso destino. O caminho faz-se andando. Mais tarde, depois da libertação dos hebreus do cativeiro, Deus sempre esteve ao lado do seu povo, sempre ajudou o seu povo, libertando das mãos dos seus inimigos, derramando grandes bênçãos sobre eles. Que fez Israel, irmãos? Muitas vezes voltou as costas a Deus, indo após outros deuses de pau e de pedra, deixando-se envolver pelas práticas abomináveis dos povos pagãos. Então a misericórdia de Deus virou justiça. E Israel, uma vez mais, cai nas mãos dos seus inimigos. E desta vez, levado cativo para Babilônia.
Foi Deus que os abandonou? Eles abandonaram Deus. Deus os entregou ao seu caminho, à sua vontade. E o resultado foi, uma vez mais, ser um povo escravo de outros povos, de outro povo. O Senhor deixará hoje sem castigo aqueles que, passada a tormenta, já não se lembram mais dele? Ficarão sem castigo aqueles que o abandonam, que deixam a sua igreja e que somente recorrem a ele quando se sentem apertados pelas aflições da vida? Não. Deus nos há de julgar a todos um dia. Irmãos, gostaria de terminar com uma leitura. Uma leitura que encontramos em Hebreus, no capítulo 10. Com esta leitura termino. Hebreus, capítulo 10, os versículos 19 a 31. É um bocadinho longa, mas prestem atenção, por favor. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 31. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, mas pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós ser julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém.